Olha só, é do conhecimento público, e isso foi amplamente divulgado, que eu não seria candidato na eleição de 2022. Eu não me preparei para ser candidato, eu não articulei, eu não ocupei as redes sociais. Pelo contrário, depois da eleição de 2020, eu respeitosamente me recolhi. Respeitosamente eu digo, respeitando a vontade do eleitor manifestado nas urnas. Portanto, em momento algum, eu fiz qualquer gesto ou qualquer iniciativa para ser candidato a deputado federal agora em 2022. Contudo, nas últimas semanas, nas últimas 2, 3 semanas, eu fui procurado, e devo dizer até que procurado de maneira muito insistente, por lideranças aqui de Patos de Minas e principalmente pela direção estadual do Avante, né? E eles insistindo muito para que eu disponibilizasse o meu nome. Qual é o argumento da direção estadual do Avante para que eu disponibilizasse o nome? Eles disseram basicamente o seguinte, que o deputado André Janones se colocou como candidato à presidência da República e ele tinha em todas as pesquisas 2% dos votos. O André Janones, ele tem 12 milhões de seguidores no Brasil todo, nas redes sociais, e em Minas Gerais, 4 milhões de seguidores. O raciocínio, então, se o Janones desiste de ser candidato a presidente e é candidato a deputado federal, ele deve ter uma votação muito expressiva, votação suficiente para elegê-lo e puxar mais um. Portanto, a chapa do Avante passa a ser uma chapa extremamente atraente para candidatos a deputado federal. A perspectiva é que, com a candidatura do Janones a deputado federal, um deputado do Avante, ou seja, o último eleito, deve se eleger com em torno de 35, 40 mil votos. Lembrando que na última eleição, o deputado Tibé, presidente do Avante, falou a mesma coisa. E a Grace Elias, aqui na nossa vizinha cidade de Patrocínio, se elegeu com 37 mil votos. Ou seja, a previsão do Tibé em 2018 foi acertada e ele insiste que agora, novamente, tem a perspectiva de eleger um candidato a deputado federal entre 35 e 40 mil votos. Vocês certamente devem se lembrar que em 2018, quando eu fui candidato, eu disse dezenas de vezes, olha gente, o único candidato em Patos com chance matemática de se eleger sou eu, porque todos os outros vão precisar de uma votação muito maior que a minha. Abertas as urnas, aquilo que eu dizia se confirmou. Portanto, e para resumir, o argumento do Avante para que eu pudesse ser candidato é esse. Existe uma viabilidade matemática. Eu, então, em consideração ao pedido do deputado Tibé, em consideração às dezenas de pedidos aqui do pessoal mais chegado, mais amigo, eu autorizei que o Avante colocasse o meu nome na ata como candidato a deputado federal. Autorizei apenas para verificar como é que o cenário ia ficar. Exatamente porque, quando eu autorizei, o Janones ainda não havia declinado da possibilidade de ser candidato à presidência da República. Os dias se passaram e aquilo que era uma previsão se confirmou. Janones deixa de ser candidato a presidente e passa a ser candidato a deputado federal. Qual é a minha leitura do cenário hoje? Dos 4 candidatos a deputado federal, do ponto de vista matemático, veja, não estou fazendo análise política, do ponto de vista matemático, a única candidatura viável é a minha. Por quê? Porque é a única que pode eleger com 40 mil votos. Quando eu digo isso, gente, essa informação é informação pública, não é uma informação que meia dúzia tem acesso. Se vocês ligarem na Assembleia Legislativa de Minas, por exemplo, lá tem os chamados chapeiros, ou se vocês conversarem com qualquer pessoa do mundo político, hoje eles já podem te dizer com a possibilidade de acerto muito grande qual é a votação mínima necessária em cada um dos partidos para se eleger deputado federal. É uma informação pública e, portanto, o que eu estou falando aqui é perfeitamente aferível. Hoje, do ponto de vista matemático, só há uma candidatura viável a deputado federal, que é a minha. Contudo, considerando que nós temos 4 candidatos e considerando que a essa altura é muito difícil fazer uma composição, é difícil sentar todo mundo à mesa, olha, quem é que vai abrir mão aqui para o bem de Patos, para que Patos de Minas possa voltar a ter um deputado federal. Isso hoje é muito difícil. Por quê? Porque esse pessoal que já anunciou está com a candidatura muito adiantada e certamente não vão recuar. Como eu não me preparei, como eu não manifestei o desejo, como eu não fiz nenhum gesto de ser candidato e só
aceitei que meu nome figurasse por uma insistência do Avante, eu aqui quero dizer que, pensando no bem de Patos de Minas, pensando que Patos de Minas deve ou deveria fazer força de eleger um deputado federal, em que pese ser muito difícil alguém aqui ter aí 50, 60, 70, 80 mil votos, eu estou abrindo mão desse registro, né? Não serei candidato a deputado, vou comunicar o Avante, agradecer o convite, agradecer a gentileza, agradecer o gesto, mas não sou candidato a deputado, justamente pensando no bem da nossa cidade. É inaceitável que Patos permaneça por mais 4 anos sem ter um representante na Câmara Federal. Contudo, a minha previsão, infelizmente, é que isso deve acontecer. Se vocês me permitem, apenas mais um comentário. Sexta-feira eu verifiquei, certamente vocês também viram, que saiu a notícia que vão duplicar a rodovia Patos-Uberlândia, né? Para minha surpresa e para minha decepção, segundo o projeto que foi aprovado, a duplicação só vai acontecer entre Patrocínio e Uberlândia. Patos de Minas fica de fora. O que está acontecendo, gente? Patos está vivendo de esmola nos últimos anos. Não ter um deputado federal tem causado diversos prejuízos. Pode ser que a população, de maneira geral, não verifique isso no dia a dia, mas quem mais perde é a nossa população. E um exemplo muito claro é essa duplicação que não vai chegar à nossa cidade de Patos de Minas. Portanto, e aqui eu encerro, para agradecer a manifestação de tantos amigos, de tantas lideranças, a manifestação do pessoal lá do Avante, que insistiram e me incentivaram tanto a ser candidato, mas eu, neste momento, não vejo viabilidade política de 4 nomes disputarem os votos em Patos de Minas e provavelmente, infelizmente, nós deveremos ficar mais 4 anos sem ter um representante da Câmara Federal. Estou à disposição. A gente teve acesso a uma decisão do TRE que cita que a candidatura do senhor estaria impugnada pelo fato do senhor não ter participado, não estar na lista dos candidatos em convenção. O senhor participou da convenção do Avante estadual? Eu pedi que meu nome fosse incluído na ata, o meu nome foi votado e aprovado, eu vi a decisão, na verdade eu não sabia da decisão, eu só tomei conhecimento depois daquele telefonema que você me deu hoje pela manhã, mas segundo o jurídico do Avante, isso é perfeitamente superável. Ou seja, isso daí não seria um obstáculo para que a minha candidatura fosse deferida e registrada, né? Então, a minha decisão de não ser antecede a publicação dessa decisão, que eu insisto, eu não sabia. A minha decisão é basicamente um ato racional. Com 4 candidatos não vai nenhum e eu não vou entrar numa aventura. O senhor já decidiu quem o senhor vai apoiar das 4 candidaturas que a gente tem a deputado federal aqui em Patos? Eu tenho um compromisso firme e inafastável com Patos de Minas. Certamente eu vou trabalhar e votar para um candidato a deputado federal de Patos de Minas. Isso você não precisa ter dúvida. Naturalmente que nesse momento, como eu ainda estava pensando e trabalhando na minha eventual candidatura, eu não tenho nenhum anúncio a fazer. Mas eu também vou ter uma participação menor, né? Eu vou ter uma participação de eleitor e não uma participação de apoiador. Mas certamente o meu voto será para alguém aqui de Patos.